Muito bem, muito bem, muito bem. Seja muito bem-vindo a este que é o meu, é o seu, é o nosso podcast. E para isso, claro, basta se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar, curtir, comentar e, claro, nos seguir nas nossas redes sociais, que é muito importante. Você sabe também que nós aqui no Spotify, nós transmitimos lá também para o YouTube. E você é convidado de sair daqui também e lá no YouTube, nos dar essa força para a gente crescer também nessa comunidade forte do Invest, pessoas que investem na mente. E hoje eu sei, claro, você sabe porque você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa que já sabe como é que funciona aqui. Você já viu no título quem é que está aqui? É lógico, é ela, a Natália. Natália, que é essa empreendedora e, como de costume, o convidado que chega por primeiro aqui, ele fica responsável por se apresentar, dar a carteirada inicial. Então, Natália, dê a sua carteirada para os nossos ouvintes. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou Natália Martins, mais conhecida atualmente como Natália Beauty por conta da empresa que eu criei, né? Hoje nós somos um verdadeiro império na área da beleza, então com vários braços de negócios, tanto de clínicas, procedimentos, educação com a nossa universidade, nossos online, que são muito fortes, e também com a nossa linha de produtos. Então, virou realmente, assim, um império na área da beleza. Também tem publicidade, tem parceiros, tem muitas coisas legais. Eu falo que hoje a gente ainda não chegou em 5% do nosso potencial como empresa. Então, uma grande empresa aí que está construindo uma história muito bonita na área do empreendedorismo. Natália, a Natália é conhecida aí por Natália Martins, mas ela adotou aí o seu nome Beauty, né? Bonita ou beleza, para também aí se caracterizar. E isso aí é um jargão, até mesmo para a empresa dela. Eu quero saber assim, Natália, você hoje aí tem várias empresas e tudo mais, mas quero saber como é que isso começou? Da onde que surgiu essa, nossa, eu vou começar a empreender nessa área especificamente. E claro, já também especifique sua área. Sim, eu comecei com sobrancelha, olha que loucura. Então eu comecei a empreender por necessidade. Eu morava em São José do Rio Preto em 2015 e trabalhava lá numa clínica de estética, mas eu era recepcionista, caixa, fechava os pacotes, né? Não sou formada na faculdade, eu não tinha nenhum curso direcionado ou uma profissão direcionada de algo que eu havia estudado. Eu era recepcionista da clínica. Nessa clínica tinha um modelo de negócio, no modelo de negócios tinha a sobrancelha e uma profissional que executava. Só que ela pediu demissão e deixou os clientes que ela já havia feito sem retoque. Porque o nosso trabalho, né, que é a micropigmentação, que eu evoluí para a nanopigmentação, ele é um trabalho que precisa de retoque depois de 30 dias. E ela pediu demissão e deixou todos os clientes sem retoque. Então virou aquela loucura lá na empresa. Isso no final de 2015 para 2016, eu peguei, vi toda aquela confusão, falei, gente, quer saber? Eu vou fazer esse curso aí, vou aprender a fazer esse trem aí de micropigmentação. Faço os retoques dessas clientes e a gente tira o serviço da cartela de serviço da clínica. Então, olha só que legal. A ideia era fazer o curso só para tirar da frente esse problema, resolver esse problema e tirar o serviço da cartela de serviços da clínica. Não ia mais ter. Fiz o curso por causa disso, né? Me apaixonei pela área, me apaixonei por cuidar de pessoas. Trabalhei nessa clínica durante um ano, então 2016 inteiro. Em 2017 eu voltei a morar em São Paulo, capital, porque eu sou de São Paulo. Só que quando eu voltei a morar em São Paulo, a única coisa que eu sabia fazer era sobrancelha, que eu tinha aprendido. E aí eu tava com a minha filha de 2 anos, tinha acabado de me divorciar, por isso que eu voltei a morar em São Paulo. E cheguei totalmente endividada, com um monte de dívida para pagar, carro com busca e apreensão, sem ter para onde ir. Tive que voltar a morar na casa da minha família, o que foi o meu maior pesadelo, assim, com a minha filha. E toda naquela situação de vulnerabilidade psicológica, vulnerabilidade de tudo que eu estava passando, financeira também, que eu não tinha nada e nem lousas. E eu comecei a fazer a única coisa que eu sabia fazer, que era sobrancelha, em 2017. Eu ia na casa das clientes de manhã, começava a atender, voltava para casa à noite. E comecei a construir, a partir daí, eu identifiquei uma oportunidade muito grande na área da beleza. Eu vi que a área da beleza ela não era explorada como ela poderia ser. Ela era tratada de forma muito amadora, principalmente os profissionais que fazem esse serviço, sobrancelha, cílio,
pele, epilação, unha, nunca teve assim um profissionalismo tão grande. E também identifiquei uma grande oportunidade de clientes da beleza sem padrão, porque era todo mundo igual, toda a sobrancelha era igual. Antigamente, quando a gente fala antigamente, há 4 anos atrás. E eu comecei a mudar um pouco o mindset das pessoas para mostrar para elas que o natural era mais bonito. E isso começou a crescer muito. E eu montei a minha empresa em 2017. Foi quando eu realmente comecei a empreender por necessidade, não foi planejado. E foi mais legal, foi uma aventura. E eu comecei a identificar essas oportunidades, crescer muito, usei muito a rede social para fortalecer o meu discurso de beleza natural. Comecei a dar muitos cursos, desenvolvi técnicas assim, que inclusive ano passado eu fui para Harvard levar a técnica Flow Brows, apresentar lá, que foi a técnica que eu desenvolvi para sobrancelha, e explodiu. A partir daí eu comecei a ter filiados no Brasil e no mundo, que são pessoas habilitadas com a minha técnica, criar uma linha de produtos para abastecer todos esses profissionais da área, e a gente virou um grande case de clínicas aqui pelo Brasil, com expansão internacional agora. Então aconteceu tudo muito rápido a minha jornada, se a gente for parar para pensar, mas que teve muita coisa, foi muito intensa, e ainda a gente está em construção, mas o que eu vejo hoje de muito legal é que a gente consegue inspirar muita gente a trilhar esse caminho aí, muito bacana. Poxa, muito legal. E é interessante isso, porque você passa isso para outras pessoas, né? Que foi o que não aconteceu, pelo que eu entendi, lá em 2015, final de 2015, 2016. A pessoa que saiu, ela não tinha deixado outra pessoa para ficar, né? No seu lugar. E isso é um problema de gestão. É um problema de gestão muito, mas muito pesado. Você precisa ter aí pessoas que possam te substituir, né? Até mesmo para você alçar outras áreas, né? Para você conseguir chegar em outros lugares, você precisa ter pessoas ali que vão, se vocês, na sua falta, elas vão poder substituir, e aí o negócio não vai poder parar. Hoje, como é que você vê a importância de você treinar pessoas para até mesmo assumir o seu lugar e para você fazer outras coisas aí, né? Como é que você vê essa questão? Esse foi um dos grandes diferenciais para que eu pudesse ter crescido. Eu sempre tive na minha mente que se eu quisesse crescer, não poderia ser eu continuar operando ali para sempre. Então eu comecei a treinar pessoas, treinar colaboradoras e artistas para fazer o que eu fazia, com a qualidade que eu fazia, sobrancelha. Comecei a treinar professoras para ensinar a minha técnica por mim. Comecei a escalar o negócio, sempre deixando alguém no lugar das coisas que eu fazia para olhar para o outro lado. E hoje eu vejo muita gente que ainda erra a empresa em ter só uma pessoa para fazer tal coisa e depende dela 100% para aquilo. Se ela sai de férias, se ela pede demissão, a empresa fica sem aquele braço ali, dando continuidade no projeto. E mais que isso, não tem processo. Então é muito mais fácil, por exemplo, se tem uma pessoa que faz algo dentro de uma empresa, que sai, mas que ela tem um processo. Então são 2 pontos aí que eu vejo que as empresas ficam muito fragilizadas quando a gente fala nisso. Que é não ter outras pessoas para fazer algo que alguém faz, ou não ter um processo daquele cargo e daquela função bem definido. E a empresa está sempre voltando um passo para trás para treinar de novo, para seguir o fio de novo. Eu mesma já passo por isso em algumas partes da minha empresa, porque a gente está crescendo muito rápido. Então, a gente está com vários setores crescendo, expansão dentro da empresa. Então, às vezes, eu ainda cometo um pouco desses erros, não por mal e não por falta de consciência, por falta de tempo mesmo, de treinamento, de construção de processo. Te falo que, olha, mas é muito importante. Para mim, é fundamental para a empresa crescer, escalar e ter pessoas treinadas e processos definidos. A gente... é claro que eu sou apenas o host, gente. Mas daqui a gente tem outra vida, a gente também tem aí um escritório de contabilidade e tudo mais. Também a gente presta consultoria para empresas. E uma das coisas que a gente observou, Natália, foi justamente esse problema aí. Muitos empresários chegam nesse nível, chegam nessa parte aí da história da empresa, da história do empreendedorismo dela. Muitas vezes elas empacam aí. Por quê? Elas param aí. Justamente porque elas não sabem qual é o próximo passo, né? A gente, inclusive, teorizou uma coisa que depois a gente já vou deixar registrado aqui. Já quero saber. A gente teorizou sobre questão de níveis de abstratividade e níveis de administração dentro de uma empresa. Porque assim, vamos pegar lá o cara que acordou, teve aquela viradinha de chave, o momento dele,
E ele entendeu, cara, eu tenho essa indignação e é essa a minha missão na vida. E ela vai lá, e essa pessoa vai lá e abre uma empresa e tudo mais. Quando ela abre, aí vamos lá. Quando essa pessoa abre a empresa dela, ela vai ter um nível de abstração bem baixo, que é, vamos dizer que é a administração. Abstração aqui, entenda que é a administração. Porque a administração em si, ela é muito abstrata. Então, o nível de abstração dela é bem baixo. E o nível operacional dela é muito alto. Porque como ela começou a empresa, é ela que vai trabalhar. Ela que vai trabalhar, ela que vai colocar a mão na massa. Mas aí ela vai começar a crescer. Vai começar a ter vários clientes, vai começar a ter muita demanda. E demanda é a palavra-chave para nível de abstratividade e nível de operacional. E aí ela vai lá e contrata uma pessoa para trabalhar com ela. Veja que no momento que ela contrata uma pessoa para trabalhar com ela, o nível administrativo dela sobe, ou seja, a abstração dela sobe também um pouco. E o nível operacional dela deve cair. Com certeza. Então tem que ser inverso. Aí ela vai lá e contrata pessoas, porque mais demanda. Quanto mais pessoa ela contrata para o negócio dela, mais a abstratividade dela cresce, a abstração, e mais, teoricamente, o nível operacional dela deve descer, ao ponto dela chegar no nível e dizer, cara, a partir de hoje, eu vou ter que me ater somente a negócios, somente a negociar. Eu vou ser o maior vendedor da minha empresa, certo? Vou ser o maior administrador da minha empresa, e os meus colaboradores são os operadores que fazem a engrenagem funcionar. Então, ela vai ter que assumir o maior nível de abstratividade. E esse é um nível, isso é um insight que os empresários muitas vezes devem ter, que os empreendedores devem ter. Cara, a tua empresa está crescendo, sai do operacional o mais rápido possível e vai cuidar da administração. Porque é o ponto que vai fazer ali o teu caixa, que você tem que cuidar do teu caixa, vai cuidar de negócio, vai cuidar de network para a tua empresa. Expansão, né? Expandir, exatamente. E isso vai atingir diretamente lá o quê? Na escalabilidade. E aí o que eu vejo? Eu estava vendo, porque, Natália, vamos lá, vamos ser bem sinceros. Coca-Cola é centenário, né? Tem anos e mais anos aí de existência. E cresceu. Hoje, quando fala de refrigerante, fala-se de Coca-Cola. Coca-Cola. É anos para ela chegar. Mas, Natália, tu cresceu, assim, exponencialmente de 2017 para cá, numa velocidade muito grande. Né? Velocidade muito grande. Eu preciso entender de ti o seguinte. Primeiramente, linkando aí com a questão lá da abstratividade, como é que tá funcionando hoje dentro da tua empresa, já deu aí uma passada, né? Uma passada em cima disso daí, mas eu quero entender um pouco melhor de ti. Eu quero entender, tipo assim, de ti, na sua opinião, o que se deve esse crescimento tão acelerado da tua empresa e se isso pode ser copiado em outros negócios? Sim, eu acho que são vários fatores, né? É muito difícil quando alguém me fala o que se deve. Se a gente tiver que pensar em uma coisa só, eu venho com uma coisa que não é nada teórica. Eu falo que foi a força de vontade, a capacidade de continuar acreditando nos meus sonhos e nos meus objetivos, independente do que aconteça. Esse é o foco principal do que porque a gente cresceu muito rápido. Agora, se a gente for analisar, foram vários fatores que fizeram com que eu crescesse muito rápido. Primeiro, eu tive essa virada de chave muito cedo, de que eu só cresceria de acordo com o quanto eu treinasse pessoas e colocasse elas fazendo o que eu fazia naquele momento. Então eu virei essa chave, assim, se eu te falar que foi meio que imediatamente. Eu comecei a fazer e eu trabalhava com sobrancelha, então imagina que eu atendia 10 clientes, cobrava R$1.200 por cada uma, eu ganhava lá 10 mil, 11 mil reais por dia, tá? Aquele era o meu teto. Se eu atendesse 15 clientes, beleza, um pouco mais, mas aquele era o meu teto. Teve um dia que eu tive um insight. Se eu cair e quebrar minha mão, o que acontece? Eu vou parar de ganhar dinheiro? A minha filha vai ficar sem, né, sobrevivência, porque era eu e ela, nunca ganhei pensão, nunca dependi de ninguém para fazer nada, sempre fui uma pessoa muito independente. E isso me trouxe uma realidade, uma virada de chave muito rápida. Então eu pensei, eu preciso começar a treinar pessoas para fazer o que eu faço tão bem quanto eu faço. Isso leva tempo. Então, eu contratei as assistentes, comecei a treiná-las, foi uma jornada. Depois, essas pessoas, algumas se tornaram professoras, algumas se tornaram profissionais. E a partir daí, a minha empresa foi ganhando vida. Então, hoje tem gente que faz o RH. Antes eu fazia tudo. Então, imagina que eu atendia, eu recebia, eu cobrava, eu agendava. Eu fazia post na rede social, eu escrevia, eu era copy, eu era web designer, eu era videomaker, porque eu era exatamente o que você falou. 100% operação. O que foi muito bom, que hoje se alguém me fala que não dá pra fazer, como eu já fiz, eu falo, então dá, o que eu faço? Mas eu já não serve pra ficar comigo, entendeu? Isso é bom.
Só que eu tive esse insight que você falou muito rápido, e eu acho que os empreendedores demoram muito, porque eles são tão apegados no trabalho deles e têm tanto medo de gerar concorrência, que eles deixam de ensinar por isso. Só que é uma mentalidade muito escassa essa, entende? Eles não estão pensando com abundância. Então eu comecei a treinar muito rápido, usei a rede social muito ao meu favor. Então eu posso te dizer que eu usei e entendi várias estratégias online para manter o meu público conectado a mim e à marca. E existem várias estratégias para isso. Muito legais, que eu fiz de forma intuitiva, porque eu não estudei, mas que hoje eu vejo que é uma estratégia muito boa. Que hoje as pessoas compram por quê? Conexão. Se a gente for falar do produto, do serviço em si, sobrancelha bonita, sobrancelha bonita tem toda esquina. Se a gente for parar para pensar. Só que o que difere? A marca. Eu fortaleci marca. A minha marca é uma marca bonita. As pessoas querem ter contato com a marca. O branding da marca é muito forte. Eu fortaleci muito com elementos, né, que geram memória do meu cliente para a marca. Então, são vários fatores que fizeram isso. E sem contar que eu sou uma pessoa muito acelerada, né? O negócio ele é muito reflexo do dono. Não, e isso é muito interessante, porque assim, a partir de você vai criar outra cultura, né? A partir de você, cria-se uma cultura lá da tua empresa e tudo mais, e tem muito a tua cara lá dentro, tem muito os seus trejeitos lá dentro da tua empresa, e isso dá uma pegada muito legal, que é a personalidade da marca, a personalidade da empresa, e isso faz total diferença, que é o que hoje, na época de ChatGPT, nós... As coisas vão ser tudo aí padronizado, na época da harmonização facial, onde todos os rostos são quadrados. Exato. Cada vez mais, e eu vejo que essa também é uma bandeira que você levanta, cada vez mais as coisas vão ficar engessadas, vão ficar ali enclausuradas dentro de um modelo, dentro de uma forma de fazer. Daqui a pouco todas as cópias vão estar parecidas, porque todas... Exato. Mas quando se tem a personalidade, e isso a minha forma de... Eu vejo isso, o Natália, não sei se é isso que você vê, mas eu vejo que o futuro vai ser justamente de personalidade. As pessoas em busca da personalidade do produto, porque vai estar tudo tão... né? Vai ficar tudo igualzinho. Que nem todo mundo igual, né? E as pessoas vão atrás da humanidade, vão atrás daquilo que é humano, atrás daquilo que é personalizado. Né? E isso eu vejo que você também faz isso, né? Não, meu filho, é teu modelo e tudo mais. Inclusive, isso faz parte, linkando aí com a pergunta que não quer calar. Aqui no nosso podcast, Natália, todo episódio tem uma pergunta que é a pergunta que não quer calar, a pergunta que todo mundo quer saber. Tá? Se a sua sobrancelha, olha só. Bora. Se as suas sobrancelhas pudessem falar, o que ela diria sobre a quantidade de pessoas que já tentaram imitar o seu estilo? Nossa! Tem várias respostas, né? Tem a Natália sarcástica, tem a Natália irônica, tem a Natália sincerona, tem a Natália mais humana. Calma. Vamos dizer que é... Deixa eu pensar. Eu falaria... É difícil isso, porque se a minha sobrancelha pudesse falar sobre todas as pessoas que já tentaram me copiar, elas falariam, pode continuar tentando, e porque não tem como. Não tem como. É muito de uma coisa da pessoa mesmo, assim, a essência que eu tenho, o propósito que eu tenho de marca, o meu trabalho, o jeito que eu atendo, não é sobre técnica. Elas podem continuar tentando copiar, e elas tentam copiar tudo. Hoje eu já não me incomodo mais com isso, eu nem olho mais. Eu vejo muita gente igual, elas copiam igual. Tem gente que copia exatamente até a fonte que eu uso na minha... Até a decoração completa. Aí já passa um pouquinho do ponto. Mas eu acho legal. Quanto mais as pessoas me copiarem, mais quer dizer que eu estou no caminho certo. Porque eu estou liderando uma onda de profissionais. Exatamente. Enquanto elas estão me copiando, cara, eu sei que eu estou no caminho certo. Quando elas pararem de me copiar, aí eu sei que talvez eu não esteja tanto no caminho certo. No começo eu me incomodava com cópia. Hoje eu agradeço. Eu acho ótimo. Eu fico feliz. É um sinal. É um sinal. Então eu acho isso maravilhoso. Até porque ninguém falsifica uma nota de 3, né? Exato. Ninguém vai falsificar uma nota de 3. Você só vai falsificar a nota de 2, de 5. Porque nota de 3 não existe. Exato, exatamente. E isso é muito legal, assim. Eu falo que
E nisso que você falou, de GPT, todo mundo vai ter acesso a qualquer cópia. Eu falo que hoje as pessoas falam que elas querem. As pessoas, elas escrevem textos maravilhosos, porque elas têm tudo disponível. Elas têm copies, elas vendem, elas falam como ninguém. Eu falo, nossa, a gente vai entrar na era dos faladores, né? Porque tudo tá muito fácil. Mas o que vai diferir mesmo a marca é essa coisa do humano que você falou. De ter esse olhar humano, da intuição muito aflorada dentro do negócio. Que não tem como imitar, não tem como ser igual, né? Não tem como pegar isso num banco de dados. E principalmente com a era dos dados, onde dados são importantes. Mas e aí, o que você faz com os dados? Se você não tiver intuição de negócio, intuição da dor do cliente, o que o cliente quer, o que o cliente espera, o que você cura no seu cliente com o seu produto ou serviço. Se você não tiver esse pensamento muito humano da conexão de humano para humano, você pode ter o dado que você quiser. Ter o maior sistema do mundo. Ter o maior CRM do universo. Você não vai vender. Porque as pessoas não querem mais padrão. Elas querem diferenciação. Elas querem conexão. Elas querem olhar para sua marca e falar, poxa, que marca bonita. Essa marca tem alma. E aí ela consome dessa marca. Agora, marca por marca, só para fins lucrativos, né? Que a gente pode falar aqui, assim, dá para entender. Só para ganhar um dinheiro, não vai mais para frente. A marca tem que ser um estilo de vida. Ela tem que passar uma mensagem além do produto ou serviço que ela vende. Ela tem que conscientizar as pessoas. Se a gente consegue fazer isso através da comunicação, que o marketing manda em tudo aqui, a gente consegue se conectar com o cliente e vender. Se não, pode fazer o que quiser, não vai vender. Isso é muito interessante isso que você falou, porque assim, gente, primeiramente, tá, eu falei lá do ChatGPT, porque outro dia eu aprendi, Natália, no ramo da comunicação a gente vai aprendendo muita coisa. Eu aprendi que no nosso estado hoje, na forma que está a sociedade, a gente precisa, a tudo que a gente for falar, a gente precisa abrir um parêntese, porque senão as pessoas, mas você não falou isso e tal, você não considerou assim e tal. Então eu vou abrir Não, sim, é verdade. Parênteses. Eu vou abrir um parênteses aqui, gente, pelo amor de Deus. A gente não tá falando que ChatGPT, você utilizar o ChatGPT é errado. Não, pelo amor de Deus, pelo contrário. O ChatGPT, ele democratizou algo que antes ficava só na mão de quem já podia pagar. Hoje você, aí do seu celular, você pode ter isso. No entanto, o que a gente tá dizendo é, como todo mundo tá tendo acesso a isso, você corre o risco de se tornar igual demais. E aí, se tornando igual demais, você vai perder mercado para aqueles que são diferentes. Aqueles que são diferentes, eles vão tomar esse mercado. E, inclusive, Natália, na minha época eu não sabia, eu sei muito pouco, mas na época eu não sabia nada, vamos dizer assim. Eu, num discurso filosófico, meu cunhado, dirigindo um carro e tal, aí eu falei, mas aí a educação cada vez mais vai crescendo, todo mundo tá tendo acesso à educação e tal, e isso vai acabar acabando com tudo. Ele falou, mas por quê, mano? Eu falei, porque, poxa, quem é que vai ser a pessoa que vai lá limpar as ruas? Quem é a pessoa que vai limpar o espaço? Ele falou, não, mano, você tá olhando da maneira errada. A educação vai fazer outra coisa, ela vai subir o nível da regra. Vai subir a régua. Isso vai melhorar para todo mundo. Vai ser criado novos nichos. Isso eu tô falando de conversa lá atrás. Não tinha ChatGPT. Não tinha ainda essa onda de influência digital. Faz muito sentido isso que ele falou. Foi um insight muito bom. Ele falou, não, mano, pelo contrário, vai só subir a régua. E subindo a régua vai melhorar as coisas, porque as pessoas vão fazer cada vez melhor. Quanto mais melhor aí o Leonardo, mas mais coisas aí vai ter que ser criadas, e isso vai só melhorar para o cliente, para quem consome, né? E esse é o parênteses, já, gente, que eu abri. Logicamente, a gente coda que o ChatGPT é muito bom. Maravilhoso. Só que não pode se acomodar com ele, né? Exato. Não pode querer colocar lá, pegar o conteúdo e não processar esse conteúdo, sabe? Não pegar esse conteúdo, ver se realmente está na sua linguagem, se faz sentido com a sua marca, com a sua empresa, com a sua comunicação pessoal, né? Você pode usar o ChatGPT, pegar o assunto, mas lapidar ele com as suas palavras, com a sua mensagem, do seu jeito. Agora, o que eu não acho legal e que eu acho que é perigoso até para nós que temos colaboradores contratados para fazer copies, que trabalham com mídia social, é as pessoas serem conformadas e acomodadas
a ponto de pegar esses conteúdos e entregar o trabalho sem nem lapidar eles. Então, nós, empresários que temos contratados assim, que temos que ficar mais espertos ainda. Porque senão, sem você perceber, a sua comunicação tá igual a do vizinho. E aí você acaba virando mais um. Fica no oceano vermelho, né? Brigando por preço. Aí o cliente não entende mais qual é o valor da sua empresa. Cara, isso é muito perigoso. Nossa, para retomar isso é um trabalho, meu Deus. Um trabalho de comunicação que todos os pontos têm que estar alinhados na mesma comunicação, senão não recupera. E comunicação é a palavra-chave, né? Para muita coisa, para o negócio crescer. Agora, Natália, é muito interessante. A gente falou bastante com a Natália, empresária, e isso é muito legal, muito importante. Nossos ouvintes, eles são sempre aí beneficiados com isso. Eu quero te fazer uma pergunta que é muito interessante. Eu me interesso bastante por isso, porque eu também estou no ramo do empreendedorismo. E cada um vai ter uma experiência diferente. Mas por inspiração, como assim nasceu essa vontade de empreender? Ela nasceu, na verdade, mesmo ela não nasceu. Ela foi forçada a nascer. Eu nem sabia o quanto eu gostava de empreender quando eu comecei a empreender. Por que eu acho isso importante falar? Porque a maioria das pessoas está esperando o momento certo para empreender, por exemplo. E no meu caso, eu não fui avisada que eu empreenderia. Deus não falou para mim, olha, você vai empreender e vai dar tudo certo na sua vida, viu? A gente não tem garantia de nada. Então, eu comecei a empreender por necessidade mesmo, de manter ali minha sobrevivência com a minha filha. E deu muito certo. E eu já assimilei o mindset empreendedor muito rápido. Mas as pessoas hoje, elas ficam esperando o momento certo, né, para fazer as coisas. E é por isso que é legal quando a gente fala sobre isso. Eu vi que você tem aí várias empresas, né, acopladas nisso que originou, que é o grupo, né, o Grupo Natália Beauty. Eu percebi, ó, eu vi aqui, ó, tem clínica, filiado, tem universidade, tem shopping, tem unidades próprias, tem franquias, tem instituto, enfim. Como é que você organiza tudo isso? Tipo, é um grupo? Como é que isso funciona? Eu preciso entender. Hoje é um grupo, sim. Sozinha a gente não vai para lugar nenhum. Então, hoje tem pessoas muito boas dentro do negócio que fazem acontecer até mais do que eu, para te falar a verdade, porque eu faço mais parte dessa comunicação, né, de marca e captação de ideias para trazer para as pessoas executarem dentro do negócio. Mas eu acho que hoje, claro, tudo se interliga, né? Então é um grande ecossistema de marca. Tudo tem ligação ali, todos os serviços se conversam, então a gente acaba usando o mesmo cliente, o mesmo lead para vários serviços e empresas que a gente tem. Ótimo. E eu tenho pessoas muito boas hoje em cada projeto que fazem acontecer, e essas pessoas têm as suas equipes. Então, eu acho que formação de equipe é o mais importante para você conseguir ter mais de uma empresa, por exemplo. Pessoas, cara, que entregam, que não só falam, pessoas dispostas, resilientes. Eu falo que não é o melhor executivo que eu tenho. Que, para mim, as pessoas que mais deram certo dentro do negócio foram aquelas que não tinham perfis executivos em outras empresas. Quando eu contratava executivos para algum cargo, era o maior fiasco. Qual foi a minha experiência? Pessoas que têm caráter. Pessoas que têm entrega, que têm vontade, que têm verdade, que têm comprometimento. E isso daí não é ensinado em faculdade. Isso ou a pessoa tem ou ela não tem. Então a gente confunde achando que a gente vai trazer uma pessoa com uma formação na faculdade e que vai entregar o que você quer, mas não vai entregar. Porque caráter não é lá que a pessoa aprende. É educação, é de pai e mãe, é vida, é pessoa, é o que ela acredita, são crenças. Então, a gente consegue lapidar essa pessoa e treiná-la para entregar o que a gente precisa. Esse foi um dos meus maiores aprendizados. Eu já ouvia isso e eu achava balela. Eu falava, isso daí contrato, caráter e treine habilidades. Eu já ouvia essa frase, só que eu falava, imagina, hoje eu tenho certeza, porque eu já testei contratar habilidade sem olhar o caráter e foi o maior fiasco dentro da empresa. Então, hoje é muito importante o empreendedor acreditar nessa frase, principalmente quando ele tem histórias reais de empresários que passam por isso. Isso é verdade. Inclusive, eu não lembro quem foi que disse isso, mas eu escutei de alguém. Uma frase não é minha. Tá? Incompetência se corrige com a competência. Agora, mau caráter não tem como corrigir. Não tem como corrigir. Incompetência muitas vezes acontece porque não tem um treinamento e tal, então você vai lá e corrige. Agora, mau caráter.
mau caráter não tem o que você faça por essa pessoa. Você não é É mãe, dela. você não é pai da pessoa, então esquece, né? E isso é muito importante, porque, pensa, você coloca alguém dentro da sua empresa, você confia ali o seu filho, porque a empresa é um filho. Claro. E lógico, você não vai entregar o seu filho pra qualquer babá. Você vai querer analisar o histórico da pessoa pra ver como é que vai ficar. Empresa é a mesma coisa. Empresa é um CNPJ. CNPJ é uma alegoria de um CPF. Inclusive, é por isso que é chamado de pessoa jurídica. Entende? Por isso que é chamado de pessoa jurídica. Tem a pessoa física, que é o teu CPF, tem a pessoa jurídica. Pessoa jurídica pode ficar doente, igual a pessoa física. Quando você tá com baixa de caixa, tá doente. Pessoa jurídica pode ficar com resfriado, que é aqueles momentos do mês onde fica meio complicado. Pessoa jurídica pode passar por depressão. Inclusive tem isso, né? Na administração tem a baixa na depressão, na economia. Ou seja, pessoa jurídica pode ficar... É uma pessoa física, então você tem que cuidar dela. E você vai colocar qualquer pessoa para cuidar dessa pessoa física, dessa pessoa jurídica. Então isso eu acho muito interessante que você fala, sabe? Pegar aí pessoas competentes, mas às vezes nem tão competentes, mas que você vai treinar lá dentro. Exato. Tem um bom caráter, entende? Inclusive, eu já tive chefes que falavam chefes. Vou utilizar Sim, claro. Falava assim pra mim. Eu prefiro contratar alguém que ele chamava de cru. Alguém cru. Eu também. Ele vai ensinar, eu vou ensinar tudo pra ele. A cultura vai ser a minha cultura, o meu jeito da empresa. Ele não vai trazer os vícios de outra empresa. Então, isso fica até pra você que tá ouvindo aí, tá assistindo talvez. Cara, vai pra uma nova empresa, tenta ser o mais neutro possível lá. Se posicione, logicamente, tenha o seu posicionamento e tal, mas esteja apto para receber a cultura da nova empresa, entende? A não ser que você esteja sendo contratado justamente para mudar a cultura de um local. Exato, e mesmo assim tem que tomar muito cuidado. Exatamente. Poxa. Uma das coisas que eu sempre levo em consideração é que tipo de agente você vai ser dentro de uma empresa. Você vai ser um agente de transformação, um agente de observação quando você vai entrar. Entende? Se você vai entrar numa empresa, você não pode entrar como agente de transformação lá dentro. Você vai entrar como agente de observação por pelo menos 1-2 meses, aí você começa a sugerir. Total. Se você entra como agente de transformação, você vai mandar uma mensagem péssima, que é tudo que foi feito até aqui não presta. Isso é muito Exato. Isso é muito... Exatamente. Eu já tive experiência negativa com isso. A pessoa entrou e desfez todo o nosso trabalho. Porque assim, eu já ouvi uma frase que é verdade. Feito é melhor do que perfeito. Às vezes, é o melhor que tem pra ser feito. Aquilo dali tá mal feito, mas é o melhor que tinha pra aquele momento. Num outro determinado momento, aquilo ali vai ser consertado. Aí a pessoa entra e fala, mas por que vocês fizeram isso? E não sabe nem a história por trás daquilo dali. E a pessoa entra e eu acho que a falta de respeito. E você, Falta de respeito. Você, meu investidor que tá ouvindo, e você é essa pessoinha. Não seja. Eu concordo. A Natália tá aqui, a ponta da Natália é um peso que tá falando de não passa. Exato. Eu concordo 100%. Eu acho que quando tem uma cultura, principalmente uma empresa que tá dando certo, é legal a gente implantar processo, colocar uma profissionalização maior ali dentro da empresa, do setor, mas mudar a cultura que foi que fez a empresa chegar onde está é de uma ignorância absurda. Eu acho que a gente pode lapidar a cultura, melhorar a partir dali e aí implantar os processos, organizar, colocar tudo para rodar bonitinho, mas querer mudar a mensagem da empresa, eu acho que é muito ruim, principalmente é o que você falou, eu também acho que é uma falta de respeito, principalmente por quem construiu o negócio, né? Começou do zero ali, do sonho, que não tinha nada garantido, por exemplo. Então eu penso muito como você em relação a isso. E é difícil as pessoas entenderem isso. Eu acho que vai muito de quem já da pessoa que está ali, vivendo no dia a dia, construindo. Às vezes a pessoa olha de fora, ela não vai entender isso daqui. Mas o empreendedor... É diferente a forma que eu vejo Uba aqui no norte e alguém que vê Uba lá no sul. É diferente a nossa forma de ver. E o que funciona lá pro sul, às vezes não funciona aqui pro norte. Aí você vai chegar na empresa, mas lá na outra empresa funcionava. Mas lá é outro local, meu querido, aqui é outro. Porque são 3 pontos, Natália, que eu sempre observo. Esse papo aqui contigo é muito interessante por causa disso. São 3 pontos que eu observo bastante quando eu vou entrar no novo local.
são os pontos que devem ser melhorados, não erradicados, não acabados, só melhorados, lapidados na sua palavra, né? Lapidados. Os pontos que devem ser urgentemente lapidados, quer dizer, exterminados, tirados de circulação, e os pontos que eu não devo mexer. E isso você não vai ter numa, 2 semanas, você vai ter num tempo aí de no mínimo 6 meses para você observar tudo isso daí, né? E isso... Tomar uma decisão dessa, né? Exatamente. Agora, Natália, a gente já tá partindo pro final e aqui já tô... Eu vi aqui, tá aparecendo o texto. Pois é, mas antes de a gente terminar, eu tenho que fazer essa pergunta pra você. Olha, terceira vez, tenho que fazer essa pergunta pra você. Natália, hoje você tem... A sua idade é pública, Natália. Tem algum problema? Sim, tem 34 anos. A sua idade é pública, gente, eu não fiz isso, tá? A idade dela é pública, ela tem orgulho disso. Sim. Mas se você voltasse pra Natália lá de trás, Natália, não jovem, porque você é jovem, mas antes do seu estado atual de empreendedora, já tem um sucesso e tudo mais, lá atrás, no início, quais seriam 1 a 3 conselhos que você daria pra essa Natália e que pode ser aplicado na vida dos nossos ouvintes hoje? Eu vou falar primeiro de verdade. O que eu penso quando eu lembro da Natália de 6 anos atrás e quais são os conselhos que eu daria para ela se eu mudasse alguma coisa. Sinceramente, de todo o meu coração, eu não mudaria nada do que já aconteceu comigo. Nada. Porque se não tivesse acontecido como tudo aconteceu, eu não estaria aqui hoje. Todas as dores, todos os meus momentos difíceis, todas as minhas quedas, todos os meus fracassos, todos os meus erros, né? Me fizeram quem eu sou hoje. E eu honro a minha história. E quando a gente faz sucesso e está construindo uma plenitude de sucesso, porque eu falo que sucesso é a plenitude que você sente todo dia com tudo que acontece na nossa vida. A gente tem que honrar tudo que já aconteceu na nossa vida e não ficar pensando, poxa, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse feito daquela forma, isso é uma prisão eterna, ficar pensando isso, sabe? Porque você nunca desfaz a amarra com o passado para você seguir algo para o futuro maior. Então eu, de todo o meu coração, com a maior sinceridade, eu poderia trazer várias frases clichês aqui do que eu não faria. Mas se eu pudesse dar um conselho para a Natália de 6 anos atrás, é que ela fizesse e confiasse em tudo que vai acontecer na vida dela, bom ou ruim, que no final tudo acontece por um motivo maior e que Deus já sabe de todas as coisas que vão acontecer comigo. Ele já desenhou tudo isso, até esse nosso encontro aqui ele já tinha planejado. Então confia e seja bom, tenha bom coração e boa intenção. Inclusive o ferro é forjado no fogo, né? Ou seja, você não tem ferro. Então isso o ferro é que você possa utilizar. Bem interessante, um insight muito diferente, viu, Natália? Parabéns, personalidade, isso gostei, gente. Não, eu tenho que ser muito sincera, assim, isso é realmente o que eu penso, né, e que eu falo para as pessoas todo dia que me perguntam. Não tem coisa diferente disso, não tem outro discurso, você nunca vai me ver fazendo outro discurso, é muito eu mesmo. Assim. Tá, então vamos mudar a pergunta para se tornar aplicável. Bora. Outra pessoa, vamos dizer que sou eu, representando os meus ouvintes agora. Estou iniciando, não tenho nada, sou uma página branca. Quais seriam de 1 a 3 conselhos que você me daria para eu ter sucesso na minha área? Na sua jornada empreendedora. Isso. Então, primeira coisa, seja apaixonado pelo que faz ou vende. Se você compraria o serviço ou produto que você vende? Primeiro ponto, sou apaixonado por isso? Beleza, se você gosta, é apaixonado e acredita, que pode parecer bobeira quando a gente fala isso, mas muita gente vende o que nem acredita. Então, você primeiro tem que acreditar com todas as forças naquilo que você está fazendo. Segundo, entregue mais do que você é solicitado, do que as pessoas pagam para você. Então, além de entregar excelência, entregar um bom trabalho, gente, não é mérito nenhum. É obrigação. O cliente já pagou por aquilo, o cliente quer aquilo. Mas entregue mais do que aquilo. E em terceiro conselho, reúna um time de pessoas apaixonadas pelo que você faz também, que acreditam na sua história, que acreditam no que você vende e que estejam dispostos a construir esse sonho com você. Muito legal. Se eu pudesse dar 3 conselhos agora de
pronto, assim, se eu estivesse falando com alguém, seriam esses três. Então, só recapitulando. Seja apaixonado pelo que você faz, faça mais do que lhe pediram e tenha um time que tem a mesma visão que você. Natália, Exato. poxa, estamos nos nossos últimos minutos, nossos últimos segundos. Poxa, muito obrigado por você ter... Nossa, que conversa muito legal. Gostei bastante desse nosso bate-papo. Poxa. Obrigada, Manuel. Então, vamos partir logo para as considerações finais. E se apresente, pode apresentar suas redes sociais, que inclusive tá gigantesco nas redes sociais. Sim, sim. Considerações finais, Natália. Sim, bora lá. Então, hoje eu tenho meu principal, que é o Natalia Beauty. Então, @Natalia Beauty. Tenho das nossas clínicas, que é nataliabeauty.clinic, e tenho da nossa universidade, onde são nossos cursos para a área técnica, né, de beleza, e também outros cursos de gestão, marketing, tudo na área, que é nataliabeauty.university, porque nós temos certificado do MEC nos nossos cursos. Então, vocês podem me achar nas redes sociais, virem falar comigo. Eu amei participar, eu amo ajudar e passar um pouco da minha história, da minha visão para as pessoas. Esse contato é muito gostoso para mim. Estou muito grata e muito honrada com o convite, viu? Obrigado. Natália, fique com Deus. Eu posso falar isso? Eu já percebi que eu posso falar. Você fique com Deus. E você, nosso ouvinte, também. Tenha aí uma boa semana, tenha um bom podcast. E, claro, nos siga, porque a gente vai ter sempre aqui, ó, outras Natálias aqui falando com a gente, viu? Então, fique com a gente e até a próxima. Beijo, pessoal. Até mais.